Olá pessoal, sou aqui de novo a professora Thaís para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar vendo algumas coisas sobre o calendário e medida de tempo. Na aula anterior eu tinha falado para vocês fazerem uma pesquisa em relação ao ano de 2021 e encontrarem as respostas para a pergunta do exercício 4 da página 100, mas analisando o ano de 2021 para ver se as respostas são diferentes. Então aqui tem o exercício e nós já tínhamos visto quais eram as respostas no calendário do ano de 2020, que é o ano em que nós estamos. A primeira pergunta era: quantos domingos tem o mês de junho de 2020? A gente olhou o calendário e descobriu, olha aqui a resposta, que tinha 4 domingos. Em seguida, a letra B dizia: se o dia do primeiro domingo é 7, o do quarto domingo é 28. Então, as respostas eram 7 e 28, tá? A terceira pergunta: o último dia desse mês é 30, uma terça-feira. Então, essa foi a resposta que a gente encontrou. Esse mês começa em uma segunda-feira e termina numa terça-feira. Mês de junho de 2020, a resposta da letra D é segunda-feira e terça-feira. E a que dia da semana corresponde o dia 5? No calendário de 2020, no mês de junho, o dia 5 é uma sexta-feira. Aí eu disse para vocês verem quais eram as respostas para o ano de 2021. Vocês olharam? Então, vocês devem ter visto que também no ano de 2021, o mês de junho tem 4 domingos. Então, aqui eu vou pôr as respostas para o ano de 2021. Então, também temos 4 domingos. Vocês devem ter visto que os domingos em 2021 não são nos mesmos dias. Na verdade, o primeiro domingo do mês de junho em 2021 é no dia 6. E o último domingo é no dia 27. Então, acontece um dia antes e um dia antes, tá? Na letra C, o último dia desse mês, claro que é o dia 30. Mas no ano de 2021 não vai cair numa terça-feira, vai cair numa quarta-feira. O dia 30, tá? E na letra D diz assim: esse mês começa em um dia da semana e termina em um certo dia da semana. Em 2020, o mês de junho começa numa segunda-feira e termina na terça. Em 2021, ele começa na terça-feira e termina na quarta-feira. E a última pergunta é: em que dia da semana corresponde o dia 5? O dia 5 de junho em 2021 cai num sábado. Observe que interessante aqui, ó, na letra C, na letra D e na letra E. Sempre acontece um dia depois, de um ano para o outro, tá mudando para um dia depois. Ó, de segunda muda para terça, de terça muda para quarta, de sexta-feira muda para sábado. No mês de junho, isso acontece. Então, se vocês fizerem outras perguntas em relação aos dias da semana no mês de junho de 2020 e 2021, vocês vão ver que tem esse padrão. Mas será que esse padrão serve para todos os meses? Vocês podem analisar os dois calendários e ver o que vocês encontram que é parecido. Agora vamos ver os próximos exercícios. Na página 101. O ano pode ser dividido em bimestres, trimestres e semestres. Olha, gente, lembra o que a gente viu na aula anterior? A gente viu o significado das palavras bimestre e trimestre.
Um bimestre equivale a 2 meses. Um trimestre corresponde a 3 meses. E um semestre? O prefixo "se", que tem na palavra semestre, significa que são 6 meses. Então, um semestre tem 6 meses. O nosso exercício aqui é: preencha as tabelas com os meses correspondentes a cada divisão do ano, tá? Então, olha aqui, primeiro semestre. Eu acho que a gente vai ter que escrever todos os meses do ano para a gente poder identificar essas divisões. Vamos lá? Quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, o primeiro semestre, já vimos, semestre significa 6 meses. Então, vamos ver quais são os primeiros 6 meses. O primeiro semestre começa aqui, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o primeiro semestre. O segundo semestre, que são mais 6 meses, são os próximos 6 meses. Segundo semestre. Então, agora vocês vão escrever aqui em primeiro semestre o nome dos meses que a gente anotou ali, tá? Vamos lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Com isso a gente coloca o nome dos meses do primeiro semestre. Agora, aqui é para dividir em trimestres. Então, vamos apagar a divisão por semestres e vamos dividir em grupinhos de 3 meses. Trimestre. Então, é de 3 em 3. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esse é o primeiro trimestre. Esse é o segundo trimestre. Esse é o terceiro trimestre. E esse é o quarto trimestre. Aí o exercício pede que vocês escrevam os meses do segundo trimestre. Então, o segundo é esse aqui, abril, maio e junho, tá? E por fim, no último exercício, vocês têm que dividir em bimestres. Vamos lembrar que bi significa 2. Então, vamos dividir em grupos de 2 meses. Quantos grupos de 2 meses vocês acham que dá para fazer? Ó, primeiro bimestre. Aí aqui vem o segundo, o terceiro, o quarto, sempre com 2 meses, o quinto e o sexto. Então, nós temos 6 bimestres.
E no exercício vocês têm que escrever o nome dos meses que compõem o terceiro bimestre, que são maio e junho. Então, quantos semestres existem em um ano? A gente pode preencher. 2. A primeira divisão que a gente fez, dividiu o ano em 2 semestres, tá? Quantos trimestres existem em um ano? A gente dividiu em grupos de trimestres, grupos de 3 meses e conseguiu fazer 4 grupos de trimestres. E por fim, quantos bimestres existem em um ano? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a resposta é 6. Na página 102, nós vamos falar sobre o ano bissexto. Você sabe o que significa ano bissexto? Olha lá o bi. Olha o bi aparecendo numa palavra. O que será que ele significa nessa palavra? O bi significa em bissexto. Vocês já tinham visto essa palavra antes? Vocês ouviram falar que o ano de 2020 é um ano bissexto? Então vamos ver a palavra aqui, bissexto. Bissexto. Um ano tem exatamente 365 dias mais 6 horas. Por que a gente sabe isso? Porque é o tempo que o nosso planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol. Usando muitos cálculos, fazendo observação, os cientistas conseguiram descobrir que para dar a volta completa e voltar exatamente ao mesmo lugar, ele demora 365 dias e mais 6 horas, tá? Então, a cada 4 anos, a gente está um pouquinho atrasado, porque a gente conta 365 dias. Então, cada 4 anos, eles pegam essas 4 horas, essas 6 horas, desculpe, que sobraram no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano eles juntam, dá 24 horas, ou seja, um dia. Por isso, a cada 4 anos a gente tem um dia a mais. Definiu-se que esse dia a mais ocorreria no mês de fevereiro. Por isso, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28, como nos anos que não são bissextos. Então, a gente viu no calendário que o ano de 2020 tem 29 dias. Por quê? Porque o ano de 2020, no ano de 2020, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, por quê? Porque 2020 é um ano bissexto, tá? Além disso, você deve ter percebido que alguns meses têm 30 dias e outros têm 31. Olhando o calendário, a gente vê que tem alguns meses que são um pouquinho maiores que os outros. Como que a gente pode saber de modo prático quais são os meses que têm 30 dias e quais têm 31? Desde que eu era criança, eu aprendi isso aqui, a usar as mãos para determinar, lembrar quantos dias tem cada mês, tá? Então vejam aqui, vocês vão olhar a mão de vocês e ver que tem aqueles ossinhos que fazem aqui no punho, é o que está desenhado aqui. Cada ossinho representa um mês de 31 dias. E o buraco que fica entre 2 ossinhos aqui, ó, representa um mês mais curto, tá? Então vamos começar, começa no ossinho. Janeiro tem 31 dias. Daí vai para o espaço entre 2 ossinhos. Fevereiro tem menos dias. A gente já sabe que fevereiro tem 28 ou 29. Depois vem um ossinho. Março. Março tem 31 dias. Depois vem um espaço. Abril. Abril só tem 30 dias. Maio é um ossinho, 31 dias. E junho é o espaço entre os ossinhos, 30 dias. E julho tem 31 dias, tá? Acabaram os ossinhos, a gente vai para outra mão. Começa no ossinho agosto, 31 dias. Setembro, o espaço entre os ossinhos, 30 dias. Outubro, 31 dias.
Novembro também cai no espaço, 30 dias, e dezembro 31 dias. Fica faltando ali, mas eles não fizeram os meses pensando nas mãos. Esse é um jeito fácil de lembrar quantos dias tem cada mês. A regra da página anterior indica quais meses tem 30 dias e quais tem 31. É um jeito fácil de você lembrar. Mas essa regrinha não diz quando fevereiro vai ter 29 ou 28 dias. Só diz que fevereiro é o mês mais curto. Considerando essas informações, veja a fala de Pedro e responda o que se pede. Qual é a data de nascimento do Pedro? Vamos ver o que o Pedro diz. Eu nasci em um ano bissexto, que é 2008, no último dia do mês de fevereiro. Ele nasceu em fevereiro. Qual é o último dia de fevereiro? Depende. Pode ser o dia 28 ou o dia 29. Mas ele diz que ele nasceu no ano bissexto. No ano bissexto, fevereiro tem 29 dias. Então, ele nasceu no dia 29 do mês de fevereiro e o ano, ele falou, 2008. Então, esse é o dia do nascimento do Pedro. Vamos preencher ali a data de nascimento dele. Dia 29 de fevereiro de 2008, tá? Como ele faz para comemorar seu aniversário nos anos que não são bissextos? O que você acha? Porque veja, ele nasceu em 2008. Em 2009 já não era ano bissexto. E daí, como que fizeram para fazer a festinha de aniversário de um ano dele? O que você acha? Você pode escrever como que você acha que acontece. Eu já ouvi falar de gente que comemora no dia 28. Eu ouvi falar de gente que comemora no dia 1º de março. Eu ouvi falar de gente que comemora no primeiro final de semana, depois do fim de fevereiro, tá? Agora pesquise e descubra qual será o próximo ano bissexto. Vamos pensar o seguinte, a gente já viu que 2020 é um ano bissexto. E o que a gente falou no começo ali? Que isso acontece a cada 4 anos. Então, 2020 já é um ano bissexto, o próximo vai acontecer daqui 4 anos. Ou seja, o próximo ano bissexto será 2024. Podem responder ali. Agora vamos falar da tarefa de casa. Observe o calendário da página 11 do material de apoio. Vocês vão responder isso depois sozinhos, tá? E responder as perguntas que estão aqui, tá? E daí na próxima aula nós vamos analisar as respostas de vocês. Então, a atividade para casa é a resolução do exercício 2 da página 103. Obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula.